aqui na cidade de Sardes, nós temos os restos que estão sendo escavados pela Universidade de Cornell e pela Universidade de Harvard. São os restos arqueológicos de um banheiro público da época. Um banheiro público. Muito do que tem da cidade aqui é do período bizantino, mas nós temos ainda aqui um banheiro público romano, como eram aqueles banheiros usados na época do apóstolo João. O que eu vou explicar no início desse vídeo vai soar engraçado, constrangedor, talvez vai ser motivo de riso de muita gente que começar a assistir esse vídeo, mas fica comigo até o final, que o que aparenta ser no início apenas uma curiosidade cômica do passado, vai terminar de modo sério, e talvez vai surpreender alguns de vocês. Muito bem, as pessoas tinham um banheiro público. Vamos lá então, as primeiras coisas que vão talvez chocar ou surpreender vocês. Os homens costumavam ficar no banheiro público e eles sentavam em latrinas como esta. Aqui eu estou numa latrina milenar. E eu sei que você está imaginando, cada um sentava do lado do outro. Então o sujeito sentava aqui, o outro sentava aqui, outro aqui, e ficavam conversando enquanto faziam as suas necessidades físicas. E eu sei que você está rindo, principalmente pela posição. Se bobear, vira até meme que eu estou falando. Depois que eles terminavam de fazer suas necessidades, eles iam se limpar. Qual era o processo? Qual que era o papel higiênico da época? Preste atenção nisso. Eles tinham uma vara, geralmente vara de isopo ou algum tipo de vareta. Ele fixava essa vara numa esponja do mar. Uma vez que a vara estava fixada na esponja do mar, você consegue ver essas canaletas que estão aqui, bem no meu pé? Veja que tem uma canaleta aqui antiga. É incrível, porque esse aqui tem 2000 anos. O sujeito sentava aqui, com a sua vareta na mão, a esponja do mar fixada na vareta, e aqui passava água corrente. Ele pegava aquela vareta com a esponja, molhava na água corrente e se limpava. Eu sei que até pelos meus gestos você deve estar dando gargalhadas nesse momento. Depois que ele se limpava, agora vem outra coisa muito estranha para a nossa cultura, a mesma esponja com a qual ele se limpava, a mesma esponja que era usada como papel higiênico, poderia ser utilizada por outras pessoas. Como era o processo? Em algum canto aqui havia duas coisas. Em primeiro lugar, antes de eu falar o que havia aqui para esterilizar, do outro lado, isso é mais uma curiosidade para você continuar dando suas risadas por aí, havia dois tipos de funcionários do banho público. Escravos, na maior parte das vezes. Um deles ficava acendendo incensos para mascarar um pouco o mau cheiro. E o outro grupo ficava tocando instrumentos para também abafar o barulho de flatulências. E vamos agora à esterilização da esponja. Como eu falei, repito, por mais nojento que seja para a nossa cultura, a mesma esponja que servia de papel higiênico era usada por várias pessoas. Ele pegava a vara com a esponja que ele utilizou e colocava por aqui numa bacia cheia de vinagre. Já havia nos tempos greco-romanos a ideia de que o vinagre era uma espécie de desinfetante, que ele purificava os objetos. Então, repetindo, o sujeito usava a latrina aqui, aqui tinha água corrente, molhava a esponja com a vara na água corrente, se limpava, depois pegava aquela vareta com a esponja e colocava numa bacia cheia de vinagre. Agora, como é que eu posso terminar uma descrição tão constrangedora de maneira séria e que vai fazer você pensar e refletir um pouco? Se você tiver uma Bíblia aí, abra comigo no Evangelho de João. Eu vou ler aqui justamente o capítulo 19, versos 28 em diante, que fala da morte de Jesus. Pegou sua Bíblia? Então preste atenção na leitura. João 19, 28. Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado para se cumprir a Escritura, disse: tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre. Ora, por que estaria um vaso cheio de vinagre no Calvário? A explicação mais lógica que eu tenho à luz da arqueologia é que a referência do apóstolo João é a algum banheiro público que houvesse perto do lugar de crucifixão de Jesus. Estava ali um vaso cheio de vinagre. Embeberam de vinagre uma esponja e, fixando-a num caniço de sopo, lhe achegaram à boca. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado.
e, inclinando a cabeça, rendeu o espírito. Acho que você já entendeu onde eu queria chegar. O Filho de Deus, na cruz do Calvário, sentindo sede, dor, abandono, pediu: dá-me água. Aquele que era a fonte da água da vida, aquele que falou para a mulher samaritana: se você soubesse quem te pede água, você que me pediria e eu te daria a água que não dá mais sede. Aquele homem, que era a água da vida, teve sede. E o que deram para ele beber? Uma esponja, provavelmente de banheiro, embebida num vinagre, provavelmente de banheiro, para lhe mitigar a sede. É como se eu limpasse os lábios de uma pessoa com papel higiênico sujo tirado da latrina. Há duas possibilidades com relação a esse ato do soldado romano. Alguns pensam que não foi um desejo de mitigar a sede de Jesus ou de aplacar-lhe o sofrimento, mas sim de aumentar ainda mais a humilhação e a violência daquela condenação. Outros grupos, como nós temos, por exemplo, no livro Desejado das Nações, acreditam que não, que aquele soldado talvez seria aquele que reconheceu este verdadeiramente é o Filho de Deus e, tomado talvez num desespero para aliviar a dor de Jesus, ele correu e pegou o que estava na frente ali, o que estava mais próximo era o vinagre. Como soldado romano, ele sabia que o vinagre podia trazer um fator de entorpecimento, como se fosse um tipo de ópio para a dor. Sabe, na guerra, quando o pessoal coloca morfina para aliviar a dor e a pessoa fica meio assim, fora de si e consegue sobreviver mais à dor, ou antes de inventarem os tipos de anestesia que eles usavam bebida alcoólica para embriagar a pessoa antes de amputar-lhe uma perna, talvez aquele soldado romano, movido de compaixão, talvez pensou: puxa, eu sei que é nojento, mas na guerra eu vou pelo menos aliviar a dor dele. Seja pela primeira hipótese, enfatizar o sofrimento, a humilhação, ou pela segunda hipótese, um gesto de caridade do soldado, duas coisas ficam notórias. Em primeiro lugar, a humilhação de Jesus foi maior do que você imaginava, não é? Segunda coisa que fica patente aqui: quando Jesus experimentou o vinagre, ele não quis beber. Sabe por quê? Ele sabia que aquela bebida poderia mitigar-lhe um pouco da sede e aplacar a dor, porque seria uma morfina. Mas a que custo ele teria a sua dor amenizada? A sua mente ficaria embriagada. E ele não podia permitir que a sua mente ficasse sob o efeito do álcool ou de qualquer outro tipo de ópio, porque ele tinha que estar lúcido até o fim para que o diabo não tivesse domínio sobre a sua mente. Que diferença de muitos de nós que na hora da dor e do sofrimento corremos para as drogas, para a bebida. Não quero julgar ninguém, mas Jesus preferiu enfrentar a dor a sucumbir à alienação. Porém, mais do que isso, essa força que ele teve na cruz do Calvário é traduzida na graça que ele oferece a mim e a você hoje. Eu comecei esse vídeo com uma descrição talvez constrangedora, cômica, hilária e até nojenta. Mas eu tenho certeza que aquela risada que você deu no início, agora talvez seja uma consternação. Talvez alguns estejam até chorando, emocionados, em relação ao que eu acabei de revelar aqui. Pois ao ver um banheiro público romano, lembre do amor de Cristo por você. Ele morreu por você na cruz do Calvário. E por fim, eu só tenho uma pergunta a lhe fazer: como podemos deixar de amar alguém que nos amou tanto? Muito obrigado por estar comigo mais uma vez nesse vídeo. Que a graça de Jesus esteja com cada um de vocês.